Alô, amigos, mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos nas redes sociais e na TV aberta de São Paulo, canal 9 da Claro e 8 da Vivo. Hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer o economista Odilon Guedes Pinto Júnior, Correto. mais conhecido por Odilon Isso. Guedes, que foi vereador de São Paulo. Como vai, Odilon? Seja bem-vindo. Muito bem, viu? para mim. Eu queria agradecer o convite, Fausto. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sempre participei de Gente que Fala. É um programa super importante, que era um programa de debates, agora é podcast. Muito bom. É isso mesmo. Eu considero você um grande amigo, viu? Muito obrigado. O Odilon é economista, especialista em orçamento público, professor de graduação e pós-graduação, foi presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, Correto. atuou como conselheiro no Conselho Federal de Economia, foi vereador e subprefeito da cidade de São Paulo, é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e autor do livro Orçamento Público e Cidadania. Isso aí. Faltou alguma coisa? Não, fundamentalmente é isso. Odilon, vamos falar um pouquinho de você. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistano, nasci na rua Francisco Leitão, em Pinheiros, que o meu pai era gerente de banco. Sim. E eu sou o filho mais novo. E ele era... Minha família é do interior, então meus irmãos, naquela época, cidade pequena, não tinha maternidade, e meus irmãos nasceram com parteira. Aí ele mudou para São Paulo, a minha mãe já estava habituada, então eu nasci em casa, lá na Francisco Leitão. Quantos irmãos você tem? Eu tenho mais... Tinha três. O meu irmão mais velho, infelizmente, faleceu há alguns anos. Sim, então, tenho o meu irmão, depois o segundo, a minha irmã e eu. Uma família grande, né? É. Tem sobrinhos? Porque, veja, o meu avô, o pai do meu pai, teve 12 filhos. O meu pai era o mais velho. E naquela época era normal. Minha avó casou com 14 anos, meu pai nasceu com 15. E depois ela logo ficou grávida de novo, então meu pai ficou morando com os avós dele, porque a minha avó era muito jovem e já teve outro filho em seguida. E você quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhos. Meu filho mais velho é... São adultos já? Já, o mais velho vai fazer 50 anos. Ele é dentista, cirurgião bucomaxilo e o outro é economista, dá aula na Universidade Federal do ABC. Então, nessa área aí, missão cumprida. Ah, sim, lógico que filho sempre você lógico. estava preocupado. Agora Sim. eu tenho 4 netas, então... Agora a preocupação com os netos, né? É verdade. A vida a gente sempre, com a família, fica preocupado, né? Dizem que neto é melhor do que filho, né? Legal, porque a responsabilidade com filho, você tem que ficar em cima lá, a tua responsabilidade. Agora, neto é mais tranquilo, O que motivou você a entrar para cursar economia? Olha, eu sabia que engenharia, medicina, eu não gostava, não tinha a minha mínima aptidão. Então eu me preocupava, eu sempre me preocupei com política, mesmo jovem, viu? Eu fico lembrando, quando o Jânio renunciou, eu tinha 14 anos. E eu até na campanha do Jânio, a gente fazia disputa, molecada lá, era interessante porque você tinha muito uma coisa mais politizada. E quando ele renunciou, eu encontrei com um amigo meu, a gente não acreditava, porque ele teve uma votação, então eu já preocupava. O meu pai, ele fez odontologia na década de 30 do século passado, mas nunca exerceu. Aí ele se tornou gerente de banco, veio para São Paulo, acabou fundando uma editora. Então em casa tinha muito livro, tinha 2 jornais diários, eu lia, mal ou bem. Então eu sempre me interessei por política. Então eu sabia que eu, mais ou menos nessa área, eu pensava em fazer sociologia, mas depois eu pensei já, o mercado de trabalho é mais restrito. Aí eu fui fazer economia, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida como profissional. E você tem paixão pela economia? Ah, não tem dúvida, porque a economia explica o mundo, viu? Quem faz um curso de economia para valer, até o Keynes, um economista do século passado, extremamente competente e teorizou várias questões na área da economia. Ele dizia, ele tem um texto que fala, economista tem que ser filósofo, matemático, historiador, estadista. Então, pelas matérias que você tem no curso, te dá um instrumento muito importante de analisar o mundo, as questões. Então, isso é muito legal fazer economia. Você é especializado em orçamento público, né? Eu acabei me especializando pelo seguinte, que eu
porque eu fui vereador em São Paulo, era da Comissão de Finanças. Sim. E aí eu fui percebendo que ninguém entendia nada de orçamento, nem os vereadores. E aí fui me desenvolvendo, estudando, mas mesmo antes, aí que eu estava lembrando, antes de ser vereador, eu comecei a fazer o mestrado, né? Que eu sou mestre em economia, e aí fui me desenvolvendo nessa área. Mas aí como vereador que eu me dediquei mais, fui estudando, e aí eu deixei de ser vereador e aí voltei, terminei meu mestrado nessa área, uma análise, porque eu fui vereador a primeira vez na época do Maluf. Aí eu fiz uma análise do orçamento do Maluf, depois eu não me reelegi, aí me candidatei de novo, fiquei de segundo suplente. Aí eu fui subprefeito de Jabaquara, que também foi uma experiência extremamente importante, que eu tinha que executar o orçamento. Lembro bem disso. E aí na FAP, eu dei aula, a FAP tinha um curso que chamava Gerente de Cidades, um curso de pós-graduação lato sensu. Eu dava sobre orçamento. Aí era uma coisa muito legal. Aí eu precisei estudar profundamente como é que se faz o orçamento, o plano plurianual, a lei de direito orçamentário, o orçamento, entender da lei de responsabilidade fiscal. Só para dar um exemplo, esse ano todas as prefeituras do Brasil têm que fazer o plano plurianual, que é um plano de 4 anos de investimento, que infelizmente, eu escrevi um artigo há uns meses atrás no Correio Brasiliense, que o título era 99% da população brasileira, da sociedade, não sabe o que é o plano plurianual. E ele é muito importante, porque são 4 anos de investimento, o que cada município vai fazer. Sim. Então eu acabei me especializando nessa área. Né? Planejar muito bem, é isso aí. Na sua visão, quais são as maiores barreiras para o bom funcionamento do orçamento público aqui no nosso país? A primeira é transparência, porque ninguém entende nada, então se aprova o orçamento, a sociedade tem pouco acesso a essa questão. Inclusive, só um detalhe, como presidente do Conselho, eu propus, nós estamos desenvolvendo um trabalho no estado inteiro, nas prefeituras. Por exemplo, quando eu fui subprefeito de Jabaquara, eu colocava na sala de entrada, lá onde o povo tinha acesso, os dados do orçamento de forma simplificada, sem perder o conteúdo. Em vez de colocar serviço de terceiro que ninguém sabe o que é, eu colocava lá contratação de empresa de limpeza de córrego, de manutenção de área verde, quanto é que era o orçamento, quanto gastava todo mês, ou material de consumo, gasolina. Então nós fizemos essa proposta. Transparência. Lá em Marília já foi aprovado, já é uma lei que está se colocando em todas as secretarias, na prefeitura, de forma que todo mundo entenda. Em Palmital, várias outras cidades estão debatendo isso. É uma questão da cidadania, porque nós é que pagamos tributo, a gente precisa saber onde é que está o dinheiro está sendo empregado. E outra coisa importante, é uma campanha, não tem nenhum viés político. A gente não quer saber de qual partido é o prefeito, a gente quer que ele coloque os dados do orçamento lá. Então eu acabei, e o orçamento é fundamental, primeiro a transparência. Por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, você ter as emendas parlamentares em Brasília, 50 bilhões, isso é um absurdo, acho que é o único país do mundo. Porque quem determina o orçamento, planeja, e quem conhece, por exemplo, no caso federal, os problemas macro do Brasil para você destinar verba é o governo federal. E não o deputado ficar mandando verba lá que ele nem tem controle direito, entendeu? Isso é um absurdo. Então, a transparência e o orçamento voltar a ser totalmente conduzido pelo Poder Executivo. Porque, veja, isso que aconteceu em Brasília acabou sendo também feito nos governos estaduais e prefeituras. Cada vereador hoje pode indicar uma verba para ele, entendeu? Então, aí, por exemplo, lógico que quando você faz o orçamento, que é uma peça que o Executivo prepara e manda para o Legislativo, os deputados podem fazer emendas, mas não destinar bilhões lá permanentemente para o seu curral eleitoral, entendeu? Então, essa é uma outra questão. E veja, outro problema grave é que a maioria das lideranças da sociedade não conhece. Não é o povão, é a liderança. Você pega, por exemplo, no Brasil, 160 milhões de pessoas não têm plano de saúde, depende do Estado. E o Estado, o dinheiro está lá no orçamento. E o orçamento é o coração do governo. Todas as receitas estão registradas no orçamento e você não pode fazer uma despesa se não tiver lá. Então, por exemplo, a área da saúde, eu falo quando eu vou em sindicato, os sindicatos tinham que ter um diretor acompanhando o orçamento, porque a maioria dos trabalhadores depende de saúde pública e educação pública. Aí ninguém dá a mínima. Aí você fala com o empresário, também não sabe.
Então, a sociedade, no geral, quando na Europa, nos Estados Unidos, isso é um debate permanente. Um orçamento mal planejado é um desastre. Não tem nem dúvida. O que acontece muito nas prefeituras é que o prefeito fica copiando o orçamento passado, aumenta 5% da inflação e fica tudo por isso mesmo. Inclusive, eu visitei as principais cidades do estado nessa minha gestão esse ano, tá? E discuti muito com prefeitos, presidente de Câmara, e a gente tem mostrado a necessidade de contratar economistas, porque economista é que tem uma formação de planejamento, de elaborar o orçamento. Claro. Porque o plano plurianual é um plano de 4 anos de investimento. Então, é uma discussão central. Então, resumidamente, primeiro que a sociedade conhece muito pouco, é muito pouco debatido no país, tanto que o plano plurianual ninguém sabe que existe. É uma coisa fundamental. Na sua opinião, como é que se equilibra o ajuste fiscal e preservação de políticas sociais? A grande questão é essa, porque as pessoas, o que a imprensa fala, precisa fazer cortes. Eu falo, tudo bem, aonde? Aí é o seguinte, você tem o benefício continuado, que é um benefício de prestação continuada. Que veja, o que é isso? É uma transferência de renda do governo federal para pessoas que têm mais de 60 anos ou que têm uma doença muito grave. E se eles estiverem numa família, a renda da família, no máximo, tem que ser de um salário mínimo. Por exemplo, se tiver 4 pessoas, a renda da família tem que ser de um salário mínimo. Então, se o governo não transfere um salário mínimo para essa família, a pessoa vai morrer de fome, não dá para cortar isso. Ou Bolsa Família. Tá certo? Agora, por outro lado, só para dar 2 exemplos, o Poder Judiciário do Brasil é o mais caro, é o segundo mais caro do mundo. O salário máximo que um servidor público pode receber no Brasil é do juiz do Supremo, é 46.300 e pouco. A maioria dos juízes recebe mais de 60 mil. E muitos com penduricalho tem mês que recebe 500 mil. Isso é um absurdo, então você tem que mexer nisso. Tá, lógico que eu não sou contra o Poder Judiciário, mas você tem que enquadrar ou altos salários do Executivo, do Legislativo, ou, por exemplo, no Brasil, o único servidor público que se aposenta com salário integral são as Forças Armadas. Um general ganha 30 mil lá no fim da carreira dele, quando ele se aposentar ele vai ganhar 30 mil. O resto vai ganhar o que a Previdência determina, que a Dilma mudou isso. Então, por exemplo, você tem que fazer cortes, tem que fazer em quem gasta muito e preservar. E outra coisa, você precisa fazer uma reforma tributária que mexa na estrutura, porque o país precisa arrecadar mais, inclusive. Só para dar outro exemplo que eu escrevi recentemente, o ITR, Imposto Territorial Rural, do Brasil inteiro, o ano inteirinho, é menor do que 2 meses e meio da arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. É uma coisa maluca. Eu escrevi há muitos anos atrás sobre isso no Le Monde, que é um jornal francês, e no Brasil ele tem uma edição aqui brasileira. E eu escrevi lá, eu pesquisei muito naquela época. Então, tem um ministro da Agricultura que falou que se fizesse o que os Estados Unidos faz para cobrar o ITR, naquela época era 70 bilhões a arrecadação. Esse ano passado foi 2,5 milhões, 3. Então, por exemplo, você precisa aumentar, e não sou contra o agronegócio, agora tem que pagar tributo, ou a distribuição de lucros e dividendos, tá certo? Então, você tem que mexer em questões que, infelizmente, na Câmara Federal, pela composição, não passa, e o governo, como ele é um governo de composição aí, ele acaba, por exemplo, essa questão do ITR, ele nem discute, que eu acho que tinha que debater e deixar claro para a opinião pública. E eu quero repetir, não é nada de radical isso, porque os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, países capitalistas, tem uma estrutura tributária que quem tem mais tem que pagar mais. Que nem essa questão de imposto de renda. É fundamental aprovar para quem ganha até 5 mil não pagar mais, de 5 mil a 7 mil diminuir e cobrar de quem ganha mais de 50 mil por mês. Tá certo? Eu quero repetir, isso não é nada de radical. É o óbvio. Quem tem mais... E veja, a estrutura tributária, para ser justa, ela tem que ser progressiva. Você não vai cobrar de quem ganha pouco, muito. Você tem que ir progressivamente cobrando. Então, dá para você ajustar essa questão que você levantou. Os gastos sociais, que é fundamental, porque o país tem uma das piores distribuição de renda do planeta. E fazendo esses setores da sociedade, que tem muitos que ganham muito, pagar mais. Entendeu?
Isso aí são coisas que foi resolvida na Europa faz décadas e décadas. Agora, Odilon, como é que se governa se não houver uma composição com Câmara Federal, por exemplo? Difícil. Difícil. Tá. Agora, o que tem... Você foi vereador, sabe? Lógico. Por exemplo, eu fui vereador É. na época do que o Maluf, ele tinha maioria. É. Eu até dei uma entrevista, a Câmara fez uma programação interessante que entrevistou cada vereador a experiência. Eu falava, aí a pergunta que a jornalista fez, mas como é que fazia? Eu falava, a oposição nossa era adiar a votação, criar problema, mas na hora do vamos ver aprovava tudo, porque tinha maioria. Então, por exemplo, você tem que ter maiorias agora. Eu acho que tem questões que o governo precisaria, ou federal, municipal, estadual, ter apoio da sociedade. Por exemplo, você tem que dar informações para a sociedade sobre quem que paga tributo, como é que ele é gasto. Por exemplo, a carga tributária no Brasil ela é indireta, ela cobra a mesma coisa de todo mundo. Quando você compra, por exemplo, uma geladeira, custa R$2.000, então vamos supor, 40% é de tributos. Então o sujeito que ganha 2 mil, comprar sua geladeira, vai pagar R$800 de imposto. E quem ganha 50 mil também vai pagar a mesma coisa. E veja, aí é que está, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, é completamente diferente. O tributo sobre o consumo é baixíssimo. Agora, o que é alto? Imposto de renda, imposto sobre herança. Quando a princesa Diana morreu, lá na Inglaterra, ela deixou $30 milhões de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou quase 15 milhões de imposto sobre herança. Na Inglaterra é 40%, aqui em São Paulo é 4%. Aí você falar nisso, o cara acha que você é comunista, não tem nada a ver, entendeu? O problema é que você precisa... Por exemplo, um programa desse é super importante para a gente poder dar algumas informações que não são nada radicais, são normais. É que o país é muito conservador. Então, por exemplo, como é que você perguntou, como é que o governo... Ele tem que ter apoio na Câmara? Sim. Tem que ter. Mas eu acho que tem questões que tem que esclarecer a opinião pública para a sociedade poder fazer pressão nos deputados. A população elege deputado e nem sabe quem elegeu, né? Porque o que vale muito é ter dinheiro. Infelizmente é isso. Infelizmente, mas tem que mudar, né? Tem que mudar. Uma hora vai mudar. Eu acho que a gente tem que... Como você avalia o atual modelo orçamentário brasileiro, Odilon? Ele é super bem bolado. Porque o orçamento, a base dele é a Constituição Federal, do artigo 165 ao 169. E o processo orçamentário tem o plano plurianual, que todo governo que toma posse, no primeiro ano, ele elabora esse plano para começar a entrar em vigência no segundo ano. Tá certo? Então, por exemplo, o ano passado teve eleição para prefeito, não foi isso? Então, esse ano, os prefeitos do Brasil inteiro têm que apresentar o plano plurianual, que é uma questão constitucional. Os próximos 4 anos, então 2026, 27, 28, 29. 29 pode ser que nem o prefeito não esteja mais lá, que é o primeiro ano do próximo. Então é um plano que você tem que colocar todas as despesas de capital. O que é isso? Construções e material permanente. Você vai construir um hospital, quanto vai ficar para construir e para comprar tomografia, raio-x, cama, isso tudo é material permanente. E aí veja que interessante, por que é bem bolado? Aí você também, no plano plurianual, além de colocar as despesas de capital, as despesas decorrentes das despesas de capital. O que é? Você faz um hospital, montou, e aí para funcionar? Precisa contratar centenas de médicos, enfermeira, pessoal de limpeza. Isso tem que estar no plano plurianual para os próximos 4 anos. Por isso que a gente vê aí sempre hospital que não tem... Isso aí, porque não foi planejado. Então o processo orçamentário, ele coloca isso tudo. E além de tudo, tem que colocar já... os equipamentos que a prefeitura tem, o governo do Estado Federal, quanto vai custar para os próximos 4 anos. Então, ele é uma coisa bem bolada. Depois você tem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que ela, todo ano, ela define o que ela é diretriz orçamentária. O orçamento do ano que vem tem que fazer. Então, por exemplo, a LDO de 2026, ela já foi aprovada. Ela define em 2026 quais são as prioridades que têm que ser feitas, como é que você... vai organizar a questão da carga tributária, etc. E depois o orçamento é uma coisa ultra detalhada. Você coloca tudo lá que vai... Por exemplo, no governo municipal, quanto é que vai ser de IPTU, ISS, ITBI, transferência estadual, que é ICMS, 25% que o Estado transfere para o município, do que ele arrecadou no município, o IPVA, do que a gente paga de licença do carro, que é o Estado que arrecada, ele transfere 50% para o município, transferências federais, o Fundo de Participação dos Municípios,
O Fundo de Participação é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI, é transferido pelo Brasil inteiro, e metade dos municípios do Brasil dependem desse fundo. O SUS, o Fundeb. Então, o orçamento coloca isso tudo no detalhe. Então, é uma peça, é um processo super importante, bem bolado e que, infelizmente, as pessoas não conhecem. Você foi presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Isso. Que avanços você conseguiu na época? Olha, eu consegui, eu ampliei muito a filiação dos economistas. E o Paul Singer, por exemplo, que era um economista muito conhecido, é uma pessoa expressiva, ele não era só do sindicato, eu falei com ele, ele se filiou. Aí a gente participou de várias campanhas. Por que por que essa dificuldade de sindicalizar? Veja, o problema é o seguinte, porque o sindicato, quando ele ganha uma causa para os trabalhadores, todo mundo é beneficiado. Claro. Mesmo quem não é sindicalizado. Sim. Entendeu? E o sindicato é uma coisa, não é que inventaram para atormentar os patrões, os donos de empresa. O sindicato, a origem dele era da Revolução Industrial, que era uma miséria brutal, e os trabalhadores se organizaram para diminuir a jornada de trabalho, melhorar a qualidade de vida, mulheres não trabalhar, criança. Então, o problema é que você tinha muito isso também. Você tinha um imposto sindical que era obrigatório, que cada trabalhador descontava um dia de salário. Então tinha muito sindicato que não precisava filiar trabalhador, porque ele já tinha o dinheiro que caía na conta dele. Isso mudou. Então, que eu acho que eu sempre defendi que o sindicato precisaria fazer um trabalho para filiar os trabalhadores. Agora, essa transição tinha que ser uma coisa planejada, não de repente. Então, agora, o que você achou mais difícil na sua gestão? É você convencer as pessoas a se filiarem, a Exatamente isso. E também você participar de dissídios coletivos. A gente, junto com o sindicato de engenheiros, outros participava de empresas, entendeu? E também depende, viu, de cada categoria. Por exemplo, quando você pega as greves de São Bernardo lá, quem começava era a ferramentaria, que era um pessoal especializado. Parava aquilo lá, parava a empresa. Então é o seguinte... Se você para isso aí, você cria um problema enorme, que nem o metrô, quando ameaça de fazer greve, todo mundo corre para evitar, porque vai ser o caos. Agora, o economista, dentro de uma empresa, ele não tem se ele não trabalhar, tá certo? A empresa não vai parar, ela arruma outros jeitos de desenvolver os trabalhos. Então, isso também, o sindicato, dependendo de qual categoria ele representa, ele tem mais dificuldades. Outros têm mais facilidade, porque são categorias chaves para a produção, para os serviços. Dentro desse campo aí, como é que você considera os sindicatos de hoje? Os sindicatos? Eu acho que tem isso. Como o Temer acabou com a contribuição obrigatória, eles deixaram de receber um recurso enorme. E isso foi do dia para a noite. Quando eu defendo que os sindicatos têm que viver por conta própria, mas tem que fazer uma transição, porque eles têm um papel fundamental. Veja, a turma acha... Viu, Fausto, você tem uma coisa, hoje você tem já há muito tempo, mas uma visão muito do individualismo, cada um se desenvolve por si, não depende dos outros, de uma organização coletiva. Isso aí para o trabalhador é um problema gravíssimo, claro. Porque a força dele está a união. Então você tem uma propaganda que hoje ninguém acha, ele vai ser lá, como é que fala? Ele vai individualmente se desenvolver, tá certo? E não precisa viver coletivamente. E o trabalho é fundamental. Tá, então você hoje é cada um por si. Cada um por si. O empreendedorismo, que também é uma coisa, o cara anda de bicicleta entregando comida e é empreendedor. Como é que ele vai acumular recursos para virar um empreendedor de fato? Entendeu? Então você tem toda essa visão individualista que dificulta você reunir trabalhadores para poder lutar pelos seus interesses. Esse aí que você falou vira PJ, né? É, lógico. E aí você tem um problema grave. Que inclusive eu tenho visto muitas palestras e hoje o trabalhador, aí você pega a juventude, eu não quero ser CLT. Tá, é a hora que ele ficar velho, quem é que vai pagar a aposentadoria dele? Pensa no futuro. É lógico, não pensa. E você ser um trabalhador com carteira assinada, você tem a garantia, se ficar doente, você tem um seguro-saúde, a mulher vai dar à luz, ela vai poder ficar 5 meses de licença maternidade, e quando se aposentar,
ele vai ter, por mínimo que seja, vai ter um salário, entendeu? Agora, se você não tiver nenhuma segurança, o que vai acontecer? Vai acabar, você vai ficar na conta do Estado, porque dependendo da tua situação, você vai ter que receber o BPC lá de um salário mínimo, porque você não tem como sobreviver. Então são coisas complexas que são muito pouco debatidas na sociedade e precisariam ser aprofundadas para as pessoas terem mais consciência dos seus direitos, da cidadania. Você também foi presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Atualmente eu sou, esse ano aqui. Esse agora. Ano. O ano passado eu fui vice-presidente e esse ano eu sou presidente. Como é que você planeja tornar os dados orçamentários municipais mais compreensíveis para a população? Traduzir. O que eu te falei, a gente está com uma campanha que chama Orçamento Público e Transparência Popular, que é uma campanha que não tem nenhum viés político. A gente vai lá, eu já fui falar com vários prefeitos, eu nem pergunto... Todos os partidos. Né? Eu nem pergunto para ele. Olha, aí a direita aí foi a Marilene, que participa aí da Associação Paulista do Município, e o Fred é o presidente. Eu tive lá semana passada, que teve um congresso, a gente fez um convênio para a Associação Paulista de Municípios divulgar para todos os municípios que são filiados à associação sobre a nossa campanha. O que é a nossa campanha? Que as prefeituras aprovem leis que obrigam o executivo a colocar lá onde a população entra, na secretaria e nas praças, os dados do orçamento que qualquer pessoa possa entender. Então, como eu falei, está lá, em vez de serviço de terceiro, você coloca lá, contratação de empresa de recapeamento, tantos milhões, todo mês faz um balanço. Eu fiz isso no Jabaquara, isso me deu um prestígio enorme, porque a população, os empresários, todo mundo começa a saber onde é que o dinheiro que está lá está sendo gasto. Então nós estamos fazendo essa campanha. Olha lá, Corecon, São Paulo. A gente está fazendo um trabalho importante. Coincidentemente, esse fim de semana eu falei com o Marcelo Barbieri, que é da Associação Paulista de Municípios. Eu tive inclusive com ele. Com ele. Ex-prefeito de Araraquara. Isso. Eu tive inclusive, por exemplo, a gente, outra coisa importante. Nós tivemos uma associação comercial, falando com a direção da associação comercial. Roberto Ordini. Isso, do ponto de vista deles apoiar essa campanha. E eles, inclusive, já mandaram o nosso folder para eles têm centenas de sucursais pelo Estado. Então a gente está fazendo um trabalho importante que é da cidadania, o que eu discuto com o Conselho Regional hoje tem 130 delegados pelo Estado. A gente tem feito reuniões que eu falo, olha, o papel de vocês é fundamental da cidadania, entendeu? Nós, economistas, temos que estar preocupados com isso e também de ampliar o nosso mercado de trabalho. Então é isso que a gente está fazendo em relação às prefeituras. Você coordena também a campanha Orçamento Público. Bom, isso já foi falado. Como é que foi feito durante 2 anos o contato com as prefeituras? O contato é esse, a gente vai lá... Vai pessoalmente? Vou pessoalmente. A gente tem inclusive eu vou para Ribeirão Preto agora esse fim de semana. Sim. A gente tem um evento que chama Café com o Economista. Sim. Que a gente convida todos os economistas da região e a gente faz 3 palestras básicas. Uma delas, a primeira eu falo sobre o papel do Estado. E aí é super importante. Porque, veja, você tem muitas desinformações. Com a rede social hoje o cara fica dentro do quadradinho dele lá e repete um monte de bobagem. Então, por exemplo, a questão do Estado. O Estado é fundamental, seja em governo conservador ou governo progressista. O Estado é presente no mundo inteiro. Só para dar um exemplo, há 2 anos atrás, alguns países europeus se juntaram e fizeram um consórcio e fizeram uma estatal para desenvolver semicondutores para ficar independente da China. É o Estado presente. Tá certo? Os Estados Unidos, o que o Trump está fazendo agora é o Estado americano que está fazendo. Aqui no Brasil você tem... Só um exemplo... A Embraer, que é a 3ª empresa mais importante do mundo da aviação, ela já exportou mais de 1.500 aviões porque o BNDES, que é um banco estatal, financia. Tá certo? Então essa é uma questão. A gente faz uma palestra sobre isso, a outra sobre a desindustrialização, que o país sofreu desde do Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, um processo de desindustrialização, e nós não podemos ficar sem indústria. Só para dar um exemplo claro, eu pego o exemplo da Venezuela sem discutir partidarismo. Na época do Chaves, o dólar, o petróleo, a Venezuela, é importante dizer, tem a maior reserva do mundo, maior que a Arábia Saudita. Então o petróleo estava, acho que $140 o barril,
e a Venezuela exportava muito, então entrava bilhões de dólares de moeda forte, dólar. Ela exportava petróleo, recebia dólar, aí ela podia comprar o que quisesse. E a situação na Venezuela era normal. Aí o que aconteceu? Caiu o preço do petróleo violentamente e a Venezuela não tem base industrial. Então eles perderam condições de importar. O país empobreceu, né? E aí não tinha indústria para produzir, faltava até papel higiênico. Entendeu? Não estou nem discutindo lá, Maduro, etc. Estou dizendo, ou você tem uma base industrial, ou você fica na mão dos outros. Por exemplo, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. O Brasil não pode ter esse tipo de problema. Entendeu? Por exemplo, quando teve a pandemia, começou a faltar respirador, etc. As indústrias tiveram que rapidamente reverter a produção para fazer isso. Então a gente faz uma discussão que essa é uma questão fundamental para a sociedade brasileira. Recuperar a capacidade industrial. E a outra sobre inteligência artificial. Um trabalho essencial, né? É, fundamental. Eu estou mostrando aqui o portal nosso. Vou fazer um convite para você, é uma convocação, viu? Para você, de vez em quando, escrever um artigo para o nosso portal. Ah, tudo bem. Está indo muito bem. Parabéns, Já viu? ultrapassamos aí as 100 mil visualizações. Ótimo. E o portal conta com articulistas que são personalidades, são notáveis, são pessoas que têm conteúdo, né? Isso é como bem você. Importante. Gostaria muito que você, sua assessora de imprensa está aqui ouvindo, vai sobrar para ela, pelo jeitão, né? A Denise tem, ele escreve muito bem. Tem apoiado Mas muito ele a não gente. tem tempo, né? Ele vai pedir para você escrever, daí ele dá uma olhada. É mais ou menos assim que funciona. A Denise lá e o Renato têm dado um apoio muito grande para a gente. Experiência sindical. Quais avanços foram conquistados? Você não, foram conquistados na época em que presidiu o sindicato. O avanço foi que a gente ampliou a filiação, o sindicato ficou mais conhecido, a gente participou de várias, dissídios coletivos junto com os sindicatos dos engenheiros. Então é o padrão do sindicalismo, entendeu? Fizemos vários debates lá sobre a situação nacional, tá certo? Aquela época, inclusive, eu lembro, a gente convidou o Funari, que foi ministro da Fazenda, e na época do Plano Cruzado. Então fizemos vários debates, porque isso é muito importante. Por exemplo, nós no Conselho atualmente, Conselho Regional, a gente tem produzido vários documentos importantíssimos. Fizemos um documento sobre a questão do Estado, fizemos um documento sobre a questão da taxa de juros, que no nosso entender ela está completamente fora da curva. A inflação, inclusive, saiu essa semana, a inflação caiu para 4,95% e a média é 4,5% e a Selic está 15%. E quando a gente discute a questão da taxa de juros, a gente precisa discutir a taxa de juros real. A Selic é a taxa de juros nominal, a real é menos a inflação. Então a taxa de juros real é 10% ao ano. As empresas suam para ter um lucro desse. Isso se o empresário, com essa situação, inclusive de crise internacional, nacional, ele coloca o dinheiro lá e não gera emprego. Entendeu? E outra coisa importantíssima, viu, Fausto? Um dos motivos para manter a taxa de juros elevada, um deles é controlar a inflação. O outro é porque os aplicadores em títulos públicos, porque o governo é o seguinte, o governo começa a se endividar, ele vende títulos públicos. Então os aplicadores, como a dívida pública está crescendo, eles ficam com medo do governo não pagar os títulos. Agora, o principal motivo que aumenta a dívida é a taxa de juros. Esse ano nós vamos pagar R$1 trilhão de juros. Não é a economia que resiste. Então tem uma contradição. O Banco Central aumenta a taxa de juros e aumenta a dívida pública. E aí quem compra título da dívida pública fala que eu estou preocupado porque o governo pode não me pagar. Apesar que o governo nunca deu cano. Quem deu foi o Collor, o único. E ele corrigiu abaixo da inflação os títulos. Então, por exemplo, essa é uma questão. Nós fizemos um trabalho sobre isso, um documento. Inclusive, essa semana nós vamos no Banco Central falar com o Galípolo, etc., sobre a questão da taxa de juros e outras questões. Então, nós estamos elaborando, como eu fazia no sindicato, a gente está elaborando vários documentos importantes para o debate da sociedade brasileira. Como é que você vê a atuação do ministro Haddad hoje? Eu acho que ele eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa extremamente competente, fez curso de filosofia, economia, entendeu? E ele faz o que pode ali, entendeu? Se eu fosse ele, eu até seria mais
arrojado em certas questões. Mas ele está driblando aí os problemas que são colocados no Brasil, que nem essa questão aí do tarifaço do Trump, que é um absurdo. O que o Trump está fazendo no mundo é uma maluquice que não tem tamanho, está desmontando tudo. Que o próprio Estados Unidos criou, a Organização Mundial do Comércio. Ele quer ser o presidente do mundo, né? É verdade. Então, e o Haddad está com essa questão do tarifaço, aí eu acho que o governo está indo bem, porque nós não vamos ficar batendo boca com o Trump. Ele é uma pessoa completamente fora, como eu falei, fora da curva. Ele fala uma coisa hoje, amanhã volta atrás, quer ser o dono do mundo, quer acabar com tudo quanto é guerra e não acaba, porque não é um problema simples. Então, a partir dos tarifaços, o Brasil aprovou uma lei que ele pode retalhar os Estados Unidos, mas momentaneamente ele está tentando negociar para ver como é que resolve isso. E apesar de que eu acho que o Trump está criando um enorme problema para ele, porque café, os Estados Unidos importa 25 milhões de sacas por ano, o Brasil exporta 8 milhões. Então vai aumentar o preço do café lá da dona de casa, quem toma café nos Estados Unidos. A carne, a mesma coisa. Isso aí, eu estava lendo, o rebanho americano está diminuindo. Então vai ter um retorno, né? Lógico, vai aumentar a inflação, entendeu? Então são coisas... E ele está achando que as empresas americanas vão voltar para os Estados Unidos? Só mais um detalhe, as que saíram há 30 anos atrás ocupavam muito mão de obra, foram para a China por causa que era mais barata. Agora, você tem o quê? A produção está muito mais robotizada, usa menos mão de obra. Se voltar, não vai empregar tudo aquilo que ele promete. Então o Trump criou contradições enormes e o governo brasileiro está enfrentando como pode. Aí. Você acha que ele vai continuar batendo o pé nos 50%? Eu não sei, eu acho que, por exemplo, essa questão do café, da carne, ele pode até, dependendo da produção interna, voltar. E aí ele colocou uma questão política, que não tem nada a ver lá, na carta que ele mandou, até escrevi um artigo e publiquei, saiu na imprensa, e a carta do 9 de julho, ele fala que a família Bolsonaro está sendo perseguida. Tá coisa nenhuma. Olha, Fausto, eu sou da época da ditadura militar. Sim. Quem não viveu não sabe o que foi a brutalidade. Mataram vários amigos meus. Tem um amigo meu que é uma coisa que eu me emociono, que a mãe, que desapareceram com ele. A mãe dele ficava todo dia esperando ele voltar. E não mudava de casa com medo que se ele voltasse não achava. Então isso aconteceu com centenas de mães. Mataram, torturaram. E o Bolsonaro sempre apoiou isso. Ele tem um vídeo que ele falou que a ditadura tinha que ter matado 30 mil, começar pelo Fernando Henrique Cardoso. Pensa bem, entendeu? Então, e o Trump coloca lá que tem que dar anistia. Esses caras tentaram dar um golpe. Pô, quebraram, nunca existiu isso. Você politicamente, vai lá fazer manifestação. Agora, quebraram os três poderes, entendeu? Sempre deram apoio à ditadura, a família inteira. Agora tá o filho dele lá. Veja que interessante, os bolsonaristas falam que são patriotas. Eles são traidores, esse cara aí. O que eu tô falando não é nada de radical, não. O cara tá lá no exterior tramando contra o Brasil. Então, veja, nesse sentido, eu acho que você tem que, por exemplo, a justiça brasileira, voltando à carta, ela tem que... Veja, quem que está processando o Bolsonaro é o Poder Judiciário, o Poder Executivo não tem nada a ver com isso. Tá certo? E a outra coisa, que é uma mentira deslavada, que ele colocou na carta, é por isso que nós precisamos ter dados, que os Estados Unidos tem déficit em relação ao Brasil. Há anos e anos os Estados Unidos têm superávit. É um dos únicos países que os Estados Unidos exportam mais do que o Brasil para eles. Isso é um absurdo. E veja, quem não tem dados acredita nisso. Então, eu acho que essas questões que a gente precisa examinar com informação. Eu quero repetir, um programa desse é importante porque permite você dar informações. Tá, isso que eu estou falando não é que eu inventei. Sim, claro, eu provo tudo e... Odilon, uma coisa que sempre eu pergunto quando eu recebo aqui ex-parlamentares, né? Você foi um grande vereador, um vereador ativo, atuante. Eu atuei bastante, então. Por que você não se reelegeu? Porque mudou, viu? Porque sabe o que dá a entender? Que não adianta nada você ser um bom vereador. O problema é que se você não tiver dinheiro, você não concorre lá. Não se reelege. Então, por exemplo, eu disputei uma eleição e eu fiz um trabalho muito importante. Só para dar mais um exemplo, o Maluf, o ano retrasado, devolveu 200 milhões para a cidade de São Paulo, superfaturamento do Ayrton Senna. Fui eu que entrei no Ministério Público, que eu tinha uma assessoria de alto nível. A gente pegou lá que percebeu que estava sendo superfaturado, entrei no Ministério Público, demorou 30 anos, mas ele devolveu e ele acabou sendo preso por causa disso. Tá certo? Eu fiz leis
importantíssima a cidade, tá certo? Uma contra a discriminação racial, porque naquela época tinha problema de AIDS, então a empresa discriminava a pessoa que tinha AIDS, ou era negra, ou nordestina, etc. Eu fiz uma lei que foi aprovada, que dava uma multa enorme para a empresa, não era para... Porque geralmente quando tem isso, quem é o culpado é o porteiro. E nesse caso a gente colocava lá. Eu fiz leis, o Maluf vetou todas as leis que eu apresentei. Uma sobre... Naquela época a turma pneu não era reciclado. As empresas jogavam por aí. Uma lei que obrigava elas a recolher e reciclar o pneu. O Maluf vetou. Então, eu não vou porque, veja, naquela época mesmo o PT começou, quem tinha mais grana fazia campanha e eu não tinha dinheiro, como é que eu ia fazer campanha, entendeu? Então eu acabei perdendo, vou fazer o quê, né? Eu como falei, né, eu recebi aqui alguns ex-vereadores, ótimos vereadores. Um deles, o que você deve gostar, o Natalini. Né? Só que ele nem quis mais saber, saiu e não quis ser candidato de novo. Você não pensa mais em política, não? Não, porque, veja, você para candidato... Porque você está numa atividade que você gosta. Lógico. Né? Não, eu estou fazendo política, eu faço debate sobre economia. É política. Tá certo? Vou nas cidades, discuto a realidade e tenho acesso à imprensa, como hoje aqui. Sim. Agora, porque a gente não precisa ser político. Agora, o problema é o seguinte, como é que você entra numa campanha? Se não tiver dinheiro, você não dá nem para saída, porque hoje a turma vai lá e... as bases lá, o pessoal tem grana para pegar todo mundo. Na primeira vez, como é que você se reelegeu? O problema é que naquela época o PT era diferente. Eu não coloquei um tostão meu, todo mundo ajudava de graça e ainda dava dinheiro. Você era do PT na época? Era do PT. Eu fui fundador do PT, eu conheço o Lula antes do PT. Eu, Genuíno e outros, algumas lideranças, iam lá conversar com o Lula, como é que ele ia fazer para organizar o PT. Então o PT tinha todo um projeto de transformar o Brasil. E no meu entender, eu saí do PT porque isso foi se transformando. Entendeu? Aí só um detalhe, naquela época, o PT era ultra radical e me chamavam de social-democrata, que isso aí era como um xingamento, porque eu falava, não, o PT precisa fazer aliança, tem gente muito boa fora do PT, e os caras, não, PT. Aí a coisa foi mudando, hoje eu sou radical. E não mudei. Agora, eu tenho que fazer aliança? Lógico que tenho que fazer aliança. Você está em que partido hoje? Eu estou no PSOL, mas não tenho atuado também, viu? Fui para lá, eu prefiro agora atuar independentemente, Sim, sem viés partidário. O trabalho que você faz, sei lá, é muito mais importante até. Eu acho que é importante para a cidadania, entendeu? Eu acho que é... Eu gostava de ser vereador, viu? Foi uma experiência muito boa, mas eu não fui, depois vai passando. Aí você vê, inclusive, que é um esforço monumental fazer campanha, depois lá 500 mil reuniões. Tá, lógico que eu também estou trabalhando muito. Emocionalmente, agora. Como é que você ficou quando perdeu a eleição? Eu vou te falar a verdade. Uns 2 ou 3 dias eu fiquei meio abalado, porque eu achava que ia ser reeleito, que eu fiz um trabalho muito bom. Mas aí depois eu falei, se o povo preferiu não votar em mim, paciência, continuei atuando, até é interessante, porque eu continuei com a mesma vontade, até o fim do mandato. Eu vou bater na mesma tecla, não adianta ser um bom vereador. Se você não mantiver bases lá, etc., você acaba ficando... A não ser que você tenha grande projeção na mídia, por exemplo. Aí você... Quer dizer, eu tinha, mas não você pega pessoas que foram artistas, ou que tem uma grande... Mais visibilidade, né? Aí ele se mantém. E tem muita gente boa também que conseguiu. Então eu fiquei 2, 3 dias, eu fiquei meio abalado, mas depois eu parei com o carro e falei, eu trabalhei tudo que eu podia. Se não me elegeram, meu, paciência. E continuei trabalhando firme, viu? Eu acho que você é do tipo que se o vereador, que não é do seu partido, é do partido contrário, fizer uma coisa boa, você vai... não tem nem dúvida, lógico, a gente tem que pensar na sociedade. Inclusive eu até brincava, eu não fui reeleito, eu falava, a cidade perdeu um grande vereador. Porque eu tinha noção do que eu fiz, não é que eu achava que era o máximo, não. Inclusive eu sempre falei para meus alunos, pessoal, não tem pessoa mais inteligente que a outra. Você tem na sociedade humana alguns gênios, que nem o Einstein e outro. O resto é que nem eu e vocês. Eu falava para meus alunos, se vocês estudarem, então, eu me dediquei muito para ser vereador. Trabalhava com muita... Por exemplo, eu fui subprefeito, eu fiz um trabalho super importante, só que eu acho que é importante até falar.
São Paulo tem 32 subprefeituras e a Prodan segue o que entra de pedido e o que é atendido. O Jabaquara era a sexta colocada. Eu, depois de 5, 6 meses, coloquei em primeiro lugar. E não é porque eu era o bom, por causa que eu chegava cedo, atendia todo mundo, nunca discriminei ninguém, o cara podia ser do PT, não era empresário, eu atendia todo mundo. E veja, os funcionários começaram a perceber isso. E aí eles davam maior força para a subprefeitura andar. Eu nunca fiz nenhum tipo de acordo com ninguém, nunca protegi ninguém, inclusive cara do PT que pisou na bola lá, eu não queria nem saber. Porque você tem que defender o interesse público, não do teu partido. Sabe, seu perfil é esse mesmo. Graças a Deus. É lógico que o Brasil precisa isso, não é? Você começa a fazer acordo, daqui a pouquinho você está fazendo acordo com o demônio, entendeu? Exatamente. Então... Então essa experiência de vereador foi importante para você. Foi fundamental. Tanto você gostaria de ser vereador de novo. Só que não vai... O problema é que não, porque você vai fazer nem para mim ficou claro, para eleger hoje você precisa de muito dinheiro. Precisa. Entendeu? Precisa ter um espaço na mídia muito grande e nas redes sociais, precisa ter base que te apoia. Ficou muito mais complicado. Mas você tem um nome conhecido, né, Odilon? Tenho, por causa que eu fiz um trabalho aí. Inclusive, outro dia eu encontrei foi vereador comigo. Foi até presidente não, teve um papel importante na CBF aí, como é que... CBF? Que ele foi, eu estava no congresso aí dos municípios, encontrei com ele lá. A gente vai ficando mais velho, esquece os nomes. Esquece, também. E ele falou, ele me apresentou e falou, o Odilon sempre foi um cara que sempre cumpriu com o que ele falava, a palavra. Porque é o seguinte... Não é ameriquinho não, né? Não, a gente precisa ter coerência na vida. O que eu falo para você, o que eu falava, inclusive eu arrumei algumas encrencas dentro do PT, por causa que quando o PT era oposição, falava um monte de coisa. Aí quando chegou na situação, queria falar, eu falei, a gente criticava. Por exemplo, uma vez a oposição queria criar uma CPI para investigar o PT lá, um negócio, eu votei a favor, porque eu falei, quem não tá fazendo coisa errada, não tem medo de CPI, entendeu? Sim. Aí os caras, achavam um absurdo. E eu falava o seguinte, eu preciso ser coerente, se a gente naquela época defendia, por que nós não podemos, entendeu? Então tem uma série de questões, lógico que também tem CPI oportunista aí para querer desgastar o governo, que você precisa também examinar. Mas eu acho que você precisa ter coerência na vida, porque a vida, os anos vão passar, a gente precisa ter coerência, você deixar um legado de que é possível fazer coisa séria, de defender os interesses da sociedade. Por exemplo, uma pessoa que eu acho que é muito interessante, quando eu fui vereador eu conheci o Brizola, que no meu entender foi um dos maiores políticos do Brasil. Eu até falei para ele na Câmara, eu falei, olha, governador, eu tenho o maior respeito pelo senhor, que o senhor foi o único brasileiro que enfrentou o exército é a Rede Globo. Porque quando tentaram dar o golpe em 61, que ele era governador do Rio Grande do Sul, ele fez uma mobilização enorme, fez a cadeia da legalidade através das rádios do Rio Grande do Sul, mobilizou o Terceiro Exército, a polícia, e enfrentou os militares e não deram o golpe. E depois, quando ele foi candidato a governador em 82, a Rede Globo começou a fazer uma apuração em paralelo que ele estava perdendo, e ele estava ganhando. Aí ele chamou a imprensa internacional e denunciou a Globo, tanto que a Globo detonou ele dia e noite. E ele é um cara seríssimo, ele sempre investiu em educação, isso que qualquer país do mundo precisa investir em educação. Quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez isso o tempo inteiro. E quando ele foi do Rio, ele também investiu muito em educação. Então, por exemplo, você precisa deixar legados desse ponto de vista. Investir em educação, em transparência. Ser honesto é obrigação, não é... O cara é honesto. É o mínimo que se espera, né? Sim. Então, eu acho que essas questões que a gente precisa manter a coerência. Você usava muito a tribuna na Direto. Câmara? Até que naquela época não tinha televisão, porque hoje tem a TV Câmara. Curioso, porque a tribuna dá visibilidade, né? Porque tem a TV Câmara. Não, hoje tinha. Quando eu não fui tinha na tua época? Primeira vez, não, que eu fui vereador. Então, você falava, ficava lá no Diário Oficial. Sei. Mas todo dia eu ia lá e eu tinha o que falar. Porque, veja, mais um detalhe que eu acho que é importante, Fausto. Com a minha formação de economista, eu tinha um conjunto de questões que eu podia levantar e debater e contra-argumentar quem atacasse. Por exemplo, eu fui vereador na época da Marta também. Então eu tinha dados, ou para criticar o Maluf do ponto de vista da política mais geral, da política da cidade. Você precisa ter dados, com orçamento, por exemplo, na mão,
que eu dominava o orçamento, eu e a minha equipe, né? Porque eu sempre brinco, quando você é político, você é que nem centroavante, o time inteiro joga, agora você que faz o gol, você que aparece. Sim. Então, como vereador, eu que aparecia, mas eu tinha uma equipe de alto nível que me subsidiava. Então, eu entrava em tudo quanto é debate sobre orçamento, tanto que nós pegamos superfaturamento, transferência de recursos que se faziam de secretarias. Então... Que vereador marcou você na época? eu acho que dentro do PT tinha vários vereadores, o Devanir, o Carlos Neder, que infelizmente morreu de Covid. De outros partidos, algum? Tinha o Natalini, um vereador super importante, entendeu? Ele era de outro partido, que tinha um trabalho muito bom. E agora, só para você ver o que foi a questão da pandemia, aí que o Bolsonaro pregava para ninguém usar máscara, para não se vacinar, o Neder, que foi um excelente vereador, era médico, morreu. O mentor, que foi vereador, e depois deputado federal, morreu de Covid, o Neder. Tinha um engenheiro, o Sérgio, que trabalhava comigo na Comissão de Justiça e Paz, também morreu de Covid. Morreu muita gente que não precisaria morrer. Agora, veja, outra questão. Bolsonaro ia para a televisão, falava para usar cloroquina, que a ciência dizia que não servia para nada, falava para ninguém usar máscara, para aglomerar, quer dizer, um negócio maluco. Esse Aliás, é o problema. Eu tomei vacina faz uma semana para a Covid outra vez. Eu preciso tomar, viu? Foi bom você até ter falado, porque a gente vai esquecendo. Tomei aquela para antigripal, né? Isso. Vacina é uma coisa que já tem 2 séculos aí, fundamental. Vida acadêmica. Você foi professor universitário. Como é que foi para você Eu sempre gostei de dar aula. Eu dei 40 anos nas faculdades do Oswaldo Cruz, dei aula. Eu dei durante muito tempo aula de economia brasileira, então eu tive que estudar muito. Então você acaba conhecendo lá antes do descobrimento, por que Portugal veio para cá, como é que eram as relações econômicas, sociais, desde as sesmarias, a questão da escravidão, que é um absurdo, até hoje marca o Brasil. O Brasil tem uma elite altamente conservadora, Fausto. Então eu aprendi muito dando aula, porque você tem que preparar a aula, estudar, é uma coisa... E da aula que eu sempre gostei muito. E na FAAP eu dei na graduação e na pós-graduação esse curso Gerente de Cidades, que era umas aulas muito legais sobre orçamento, porque se você compreende, então, a lei do orçamento, aí você tem a Constituição Federal, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e veja, você tendo uma pedagogia para ensinar, todo mundo aprende. Porque se você olha o orçamento, é um linguajar difícil, mas aí você fala, o que é despesa de capital? Ninguém sabe. Despesa de capital é investimento em prédios, etc., e material permanente, coisas permanentes. Ou, por exemplo, no orçamento, a LDO, o que ela significa? Lei de diretrizes, ela dá as diretrizes para o orçamento. Receita corrente líquida, que é uma questão fundamental, é óbvio. A receita pode ser de capital ou receita corrente. Se é receita corrente líquida, primeiro, a de capital já não entra. E líquida, porque você tem que tirar as transferências. Por exemplo, o orçamento do Estado, 300 e poucos bilhões. Isso é o total. Agora, a receita corrente líquida do Estado é menos as transferências para os municípios de ICMS. Então, dá para você explicar tranquilamente. Então, como professor, eu tinha uma didática legal, você vai aprendendo cada vez mais. Sempre tem aquele aluno que não presta atenção. Como é que você fazia? Fazer o quê? Você tem que dar aula, lógico. É sempre uma minoria que vai se desenvolver. Tem muitos que estão lá para passar de ano e outros não estão nem aí. Que sentam no fundo da sala. Né? O que você tem que fazer é não permitir que esses que não estão muito ligados atrapalhem a aula, né? E veja, professor, eu estudei em escola pública que na minha época era de alto nível. Ninguém queria ir para a escola privada, queria ir para a escola pública. Exatamente. E por quê? Porque o professor ganhava muito bem, era um profissional de elite. Eram os melhores. E eram de elite. Hoje o professor ganha mal, dá aula em 500 lugares, não tem tempo. Você precisa preparar a aula. Até tem um negócio engraçado, pergunta para os professores. Quando a turma, você conversar, fala, eu sou professor. Mas você trabalha no quê? Porque a turma acha que ser professor é bico, quando o professor é a coisa mais importante do mundo. Eu sempre falei, professor é a profissão mais importante do mundo, porque o maior cientista passou na mão do professor.
Eu estudei no Fernão Dias, lá em Pô, Pinheiros. essa escola, meu irmão estudou lá também, era de altíssimo nível. Para entrar lá não era brincadeira. É, Pô, de alto nível, parabéns. Fernão Que Dias. tinha lá a admissão que a Você gente... falou, admissão. É. Aquele professor que escrevia aquele livro era um camalhaço de livro, de papel, que era de admissão ao ginásio, eu não lembro agora. Problema da idade. O que mudou no ensino da economia desde a época em que você era aluno? Por exemplo, os clássicos, isso aí não muda. Porque economia, você tem lá aula de história do pensamento econômico, a estudar Adam Smith, o Keynes, e nas escolas. Porque na época da ditadura você nem podia falar do Marx, você ia preso. E o Marx desenvolveu um trabalho fundamental na área de economia. Então você estudava os clássicos, tinha economia internacional, as relações internacionais, que mudou tecnicamente algumas coisas na balança de pagamentos, você estudava sociologia. Inclusive eu debati muitas vezes com um professor aqui, gente que fala que foi meu professor, eu já nem lembro o nome dele, mas a gente estudava contabilidade, estudava direito, então era um curso. E atualmente, aí, na PUC, era diferente da USP, porque a USP dava uma ênfase muito grande para a matemática, que tem um desvio hoje na economia. Economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então, você pega para os alunos, todo mundo quer ir para o mercado financeiro para ficar fazendo projeções lá, matemática, quando é que vai render aplicações, ações, etc. Quando o economista ele tem condições de atuar em qualquer área, na indústria, nos serviços, no Estado, entendeu? Então, o que precisa, por exemplo, a questão da matemática se aprofundou muito hoje na área econômica, tá certo? Na minha época, por exemplo, na PUC, a gente tinha aulas de matemática, mas não é com um grau mais refinado como hoje, tá? Então, houve esse tipo de mudança. Agora, a economia te dá um instrumental fundamental para atuar em qualquer área que for importante. A minha experiência inicial foi no setor privado. Eu trabalhei numa empresa que era um amigo meu e consegui tirar. A empresa estava com o maior problema, eu consegui tirar também, não é porque eu era gênio, não. É porque a criação, a educação que você tem dentro da faculdade, ela te dá instrumentos para isso. Só um exemplo importante. Nós tivemos uma reunião agora, quinta e sexta-feira, com os economistas do Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Aí o Lacerda, que foi presidente do Conselho Federal, economista brilhante da PUC, ele estava dando um exemplo, a gente estava falando sobre a profissão. Aí ele falou que estava num debate com o Amir Cair. Aí o apresentador falou, o Amir Cair, um grande aventureiro, blá, blá, blá. Aí o Amir Cair falou o seguinte, olha, do que eu faço, 10% era aventura, 90% era planejamento. E falou, sabe onde é que eu aprendi? Na faculdade de economia, que ele fez a faculdade de economia da USP, o Amir Cair é economista. E o outro, Sebastião Salgado, o grande fotógrafo, era economista. Então é uma profissão que te abre um leque de atuações em qualquer área. Odilon, o papo foi tão bom que já encerramos. Bom, uma hora de infelizmente. conversa. Foi muito bom. Passou rápido. Foi bom porque o interlocutor aqui conhece muito e fez boas perguntas. Imagina, você é que é bom. Eu fiquei muito grato com a sua presença. Gostaria que você viesse mais vezes aqui ao nosso podcast. Não esqueça de escrever artigos para o Orbis News também. Você é uma pessoa que eu admiro bastante e quero estar sempre por perto. Tá bom? Muito obrigado, Fausto. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com você, nessa nova área que você está atuando aí. E você é uma pessoa importante aí no debate, na área do jornalismo, no debate econômico, social e dos interesses da sociedade brasileira. Muito obrigado. Ao nosso espectador, o meu muito obrigado. E voltaremos em breve aqui com mais uma edição do podcast. Até mais.